Seja bem-vindo ao Porque Se Não É Resposta todos os dias nas tardes do Observador. De segunda a sexta está por cá o Eduardo Sá. Eu sou o Nelson Ferreira. Coincidimos, Eduardo, muitas vezes no horário, mas nem sempre conseguimos conversar. Hoje é um desses dias e é um prazer fazê-lo. Como está? Boa tarde, Eduardo. Olá, Nelson, como está? Tenho um prazer enorme estar a conversar consigo, como sabe. Eduardo, trago aqui um e-mail de uma ouvinte. Já sabe que os nossos ouvintes podem enviar e-mails para eduardosá@observador.pt. Por cá vamos tentando responder às dúvidas que vão surgindo. E tem aqui uma mãe de 3 crianças, tem 2 meninos e uma menina. A menina está no meio destes 2 rapazes em termos de idade e ela diz que a criança demonstra um enorme ciúme do pai. Chega-lhe a acontecer de chegar a casa e trocar um carinho com o marido, um beijo de bem-vindo a casa, e a filha vem desesperada ao encontro da mãe, quase que limpa o beijo do pai e depois pede-lhe sempre muitos beijos para ganhar ao pai. Pergunta esta mãe, Eduardo, este é um comportamento normal? O Nelson é um comportamento normal, não vale a pena estarmos a imaginar aqui nada de muito fora de lugar. É um comportamento normal de uma criança que ainda por cima parece ter a convicção de ser a menina de papá e portanto não acha a maior graça do mundo haver outra menina de papá significativamente maior e mais poderosa, mas que pelos vistos nesta medição de forças acaba por ficar às vezes ali no meio campo sem saber muito bem o que é que há de fazer. É uma reação normal, é uma reação tanto mais significativa quanto muito claramente este pai a vai alimentando e portanto também lhe vai sabendo muito bem. O que eu não acho razoável é que por mais que os pais a respeitem, até se deliciem com esse tom tão aguerrido que esta criança acaba por ter, já não acho muito bem que condescendam, que de alguma forma fechem um bocadinho os olhos, que se deixem ir, porque de repente é como se a mãe e a filha andassem a medir forças em torno da conquista de um pai, quando não é isso que obviamente faz sentido. É muito importante que uma criança sinta que os pais se dividem por 2 ou por 3 nestas circunstâncias, nunca se dividem de forma milimetricamente igual, nunca gostam de forma milimetricamente igual, mas depois o tempo vai ajudá-los a perceber que cada um a seu jeito vão ganhando as suas cumplicidades e os seus pequenos espaços, mas não devemos condescender com isto, Nelson, porque senão fica escorregadio. Ela até tem 6 anos, esta menina. Pelo que eu percebo do e-mail da mãe, ela tem ciúmes do pai. Ela quer a mãe só para ela. E o que me deixa curioso, porque a crença popular é até de que as meninas são dos papás. Não parece ser o caso desta criança. Sim. Às vezes as coisas são embrulhadas como se fosse um fantástico complexo de Édipo, não é? Uhum. E depois repete-se muitas vezes e quando se dá conta parece que estamos a falar de uma realidade mais ou menos incontornável. Não. As crianças fazem isto em relação a qualquer um dos pais que têm com elas uma relação de algum privilégio. E, portanto, quando sentem que o outro chega e lhes rouba, de algum modo, o protagonismo que sentem que estão a ter, as crianças fazem sempre um chega para lá. É normal que o façam, mas volto a dizer, já não é tão razoável que os pais condescendam invariavelmente em relação a isso. É muito importante que os pais também deem a entender aos filhos, por mais que tenham 6 anos, como é o caso, que por mais que eles sejam muito importantes, mas mesmo muito importantes na vida da mãe e do pai, ainda assim a relação entre a mãe e o pai corre o risco de ser pelo menos tão importante quanto a relação com os filhos. Eu digo pelo menos muito acentuado, Nelson, porque eu tenho esperança que seja um bocadinho mais importante e que isso seja muito claro para os filhos, para eles perceberem que de facto os pais têm um coração imenso, mas não trocam as prioridades, e quando eles sentem que estas prioridades estão mais ou menos no lugar, os filhos não crescem ressentidos ou ressabiados, antes pelo contrário, crescem com o sentimento que têm uma mãe e um pai que lhes dão os melhores exemplos do mundo. Quando diz que os pais também têm de ter cuidado para não serem demasiado condescendentes com esta situação, os pais, ou a mãe neste caso,
teria aqui de, claro, com a devida subtileza, impor também algum espaço, fazer entender esta criança de que, ei, calma lá, eu também gosto do papá, nós gostamos todos uns dos outros e o amor é dividido por igual. Não sei se só com subtileza, Nelson. Pois, Se calhar com clareza, não é? Com clareza, com sem alguma dúvida firmeza, sim. absolutamente nenhuma. Mas é muito importante. Porquê? Porque as crianças são sábias e, portanto, quando sentem que têm uma relação preciosíssima e até mais frequente, mais próxima com um dos pais, evidentemente que não abrem mão dessa relação por nada deste mundo e, portanto, reclamam, reivindicam, defendem os seus privilégios de forma a que não haja ali uma concorrência apertada por perto. Até aqui é tudo muito razoável. Eu percebo que esta mãe, por outro lado, fique babadíssima com esta paixão. Babadíssima. Porque, no fundo, ela sente que é não só amada por esta filha, é descaradamente adorada a este ponto. E, portanto, os pais, todas as mães e todos os pais do mundo, Nelson, quando é assim, qual isenção, qual carapuça, eles ficam rendidos a um amor tão desmedido. O que é depois pouco razoável é que se parta do pressuposto que o pai chega para roubar a mãe, ou vice-versa, que fosse assim, e isso é que não é de todo razoável. Não seria igualmente em relação aos seus outros irmãos, porque evidentemente que é muito importante que esta criança perceba que a mãe e ela conseguem ter algumas cumplicidades, mas mal estaríamos que os outros dois irmãos não sentissem zonas de grande proximidade que só um deles tem com a mãe, à sua vez, porque é isso que faz com que os filhos, quando repartem os pais com outros irmãos, se sintam, em alguns bocadinhos, filhos únicos, com todo o privilégio que isso representa, não é? Eu sei disso, porque eu sou filho único, eu sei do que está a falar, Eduardo Sá. E por acaso estava a pensar precisamente também nos irmãos desta criança, como é que vivem esta situação e o que é que os pais podem fazer. Mas deixa mais curioso uma pergunta: os pais devem evitar de alguma forma estas manifestações de afeto em frente aos filhos ou pelo contrário? Não, eu acho que é muito importante que as crianças percebam que a mãe e o pai têm laços tão fortes que não têm que ser clandestinos, furtivos, escondidos, seja o que for. Não, são laços que saltam à vista de todos eles e note, Nelson, pela vida fora, quando nós olhamos para trás, é o exemplo mais impactante que se pode ter quando nós sentimos que a nossa mãe e o nosso pai têm uma relação fortíssima, que se amam, porque depois é quase como se nós consumássemos o lado bonito das histórias. Nós nascemos do amor desmedido dos nossos pais um pelo outro. Uau, melhor é difícil. Agora, quando são pequeninos, claro que sim, mas isto é o clássico, quando nós temos um bebê pequenino e ele começa a ser cada vez mais comunicativo e de repente há um dos pais que se aproxima ou se abeira do outro quando esse bebê está ao colo dele, ele não está com meias medidas, às vezes puxa a mão atrás como quem diz, olha lá, eu gosto muito de ti, mas nada de confusões, a mãe ou o pai é minha neste caso e portanto vê lá, põe-te no teu lugar. Isto é um movimento saudável de qualquer criança quando tem uma mãe e um pai que não são de todo de deitar fora. Agora, por mais que esta mãe fique absolutamente rendida a um amor tão grande, tem que ter o cuidado para não estar a alimentar estas arestas que depois, com o tempo, criam mal-entendidos que não beneficiam esta criança, que não beneficiam os irmãos, ou que não beneficiam o pai de maneira nenhuma e a relação entre a mãe e o pai também não. E parece-me que é essa a preocupação desta mãe que lhe escreveu. Só para terminar, e esta pergunta pode ser assim feita um bocado ao de leve. Isto da ciumeira, vá lá, isto da ciumeira das crianças pode ser de alguma forma uma fase? Esta menina de 6 anos, se calhar na adolescência pode vir a ser completamente diferente e até ter mais ciúmes depois da mãe, como ao contrário de agora. Não são fases, não há idades em que as crianças tenham mais este tipo de comportamento. Não, porque nós só temos ciúmes quando se trata de dividirmos pessoas que são absolutamente preciosas para nós
e que nos representam um lado bom da vida. Portanto, eu tenho imensa esperança que todos possamos ter descaradamente pequenos ciúmes pela vida fora, e todos temos, Nelson, e todos temos, independentemente da idade. E quando um pai, já um filho tem 30 ou 40, se for preciso, às vezes é mais condescendente com o irmão mais novo, vem sempre um mais crescidinho, que pode ter 40 e tais, que vai dizer, pronto, se fosse comigo não era assim. E, portanto, o ciúme é absolutamente indissociável das relações amorosas, e não quer dizer que tenha que ser doentio, porque a diferença não é em sermos ciumentos, é sentir ciúme, pode ser meio caminho andado para depois nos aproximarmos de outra forma das pessoas de quem gostamos mais. E, portanto, não é pecado o ciúme, pelo contrário, bem utilizado, é uma vitamina do crescimento absolutamente fora de lugar. Espero que tenhamos conseguido ajudar esta mãe que mandou esta dúvida para o Eduardo Sá a propósito dos ciúmes que a filha tem do pai. Escreveu para eduardosá@observador.pt, já sabe que pode também fazê-lo, porque se não é a resposta acontece aqui nas tardes da Rádio Observador, sempre por volta das 4h45, e para a semana creio que já com o regresso da Judite França. Eduardo, foi um gosto. Bom fim de semana. Até breve. Um grande abraço, Nelson, e até breve.